Nós vamos ouvir neste momento, irmãos, a pregação da palavra de Deus. Eu já queria neste momento então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vamos ver do versículo 1 ao 11. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Diz assim a santa palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não era teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Até aqui, meus irmãos. Ainda eu quero ler o texto, as perguntas e respostas do dia do Senhor 37. Pergunta 101 diz bem assim, ouçam com atenção. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim, quando o governo exige de seus súditos ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bom e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. E pergunta 102: podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? E resposta: não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o nosso catecismo precisa de 2 domingos, não é? Para explicar e aplicar também o 3º mandamento da lei de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No domingo passado pudemos ouvir uma pregação, não é? No domingo 36 no caso, sobre o 3º mandamento, mas com ênfase no zelo de Deus por seu grande nome. Então ouvimos muito sobre a glória do nome de Deus, sobre o que o nome do Senhor significa e por que Ele é tão zeloso pelo seu nome. E aprendemos especialmente as implicações do mandamento, que não referem-se apenas a falar o nome de Deus de maneira desrespeitosa, de maneira desonrosa ou irreverente, mas também a compreensão de que quando o Senhor ordena não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Ele está dizendo que nós, como povo do Senhor, não é, carregamos o seu nome, levamos o seu nome sobre a nossa vida, ou seja, Deus pôs o seu nome sobre o seu povo. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, não é, ou por onde andamos neste mundo, estamos carregando sempre em nossa vida o nome do Senhor. Somos o povo de Deus e aprendemos isso. Mas hoje iremos tratar ainda do 3º mandamento, observando especificamente a questão dos juramentos
de você usar o nome de Deus, nesse sentido, com juramentos, não é? Invocando que você está dizendo a verdade, quando muitas vezes não está. Apenas querendo legitimar ou validar aquilo que você fala muitas vezes, sem que haja sinceridade no seu coração. O catecismo, ele faz isso de propósito, não é? Expor em 2 domingos o terceiro mandamento. Porque o uso de um juramento foi um ponto de discussão lá no século XVI. Né? Várias doutrinas foram debatidas, muita separação naquele início da reforma por conta de doutrinas que alguns grupos até revolucionários, né, eles reivindicavam ou rejeitavam das comunidades que estavam se reformando. Né? E eles faziam isso porque o governo exigia dos seus súditos, ou seja, dos cidadãos, que em algumas situações, em algumas ocasiões, eles jurassem em nome de Deus. Quem já assistiu, por exemplo, não é, algum julgamento nos Estados Unidos ou em algum outro país, vocês vão perceber que em algum momento, para aquele que estará confessando, não é, ou estará testemunhando, eles pegam uma Bíblia, colocam a mão da pessoa sobre a Bíblia e a pessoa faz um juramento de dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Levando em conta, não é, esse princípio da seriedade de que você está fazendo um juramento diante de Deus, com isso dizendo, se eu não for fiel ao que eu estou falando, que Deus me castigue. Então o juramento tem um peso realmente e fala do nome do Senhor, por isso é uma exposição também do terceiro mandamento. Foram, no século XVI, os anabatistas, né? Os irmãos observam que no catecismo e principalmente na confissão belga, não é? Sempre são citados em alguns momentos os anabatistas, porque eles estavam militando não somente contra a igreja romana, mas também contra as igrejas reformadas. Eles atacavam muitas igrejas reformadas, não é? Porque eles eram realmente revolucionários. Eles negavam doutrina sem razão e achavam realmente que os reformados prendiam Deus na Bíblia, como alguns nos acusam hoje também, não é? O negócio é você sentir e fecha a Bíblia que Deus vai falar. É assim que eles pensavam naquele período também. E os anabatistas, então, eles se opunham a isso, a juramentos. Eles usavam, por exemplo, o princípio que Cristo ensina em Mateus 5, 33 a 37. Só pegando um trecho do verso, quando o Senhor diz, eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis. Então, eles pegavam esse texto, não é? Obviamente de maneira isolada, sem considerar toda a Escritura e o ensino acerca do juramento, ou de usar o nome de Deus, e então rejeitava a questão do juramento. Ou seja, sob nenhuma hipótese, para eles, poderia um cristão jurar. Esse era o pensamento então dos anabatistas. Não é? Um crente, para eles, era diferente dos descrentes. Um crente é fiel, era assim que eles pensavam. Ele se converteu e segue o exemplo de Jesus Cristo. O crente não mente, mas fala a verdade com o seu próximo e por causa disso o governo deve acreditar nas palavras dos crentes. Na opinião dos anabatistas era necessário aumentar, então, o valor das suas palavras, não era necessário no caso aumentar o valor de suas palavras com juramento. Não é verdade? O que nós vemos como exemplo em nosso contexto? Líderes evangélicos, cristãos, pastores, não é? Que estavam no governo, pelo menos, ou estão no governo, atuando como líderes de partido, não é? Que agora estão sendo caçados, presos. Se os anabatistas pudessem ser um pouco mais racionais e observar a aplicação dessa realidade na vida das pessoas, dos cristãos, podiam perceber, com sinceridade e humildade, que na verdade as coisas não são bem assim, não é? Nós reformados, então, discordamos disso. Justamente porque, irmãos, em nosso contexto observamos que cristãos, não é, estão agindo como anabatistas também, hoje, porque também rejeitam o juramento, não é? Dizem bem assim, ora, Cristo ensinou, não é? Sim, sim, não, não. Ou seja, a palavra de um crente tem que ser assim. O seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Você não pode mudar com relação a isso. Mas a realidade da situação não é essa. A verdade é que nós, às vezes, podemos prometer coisas e mudar de opinião. Nós podemos determinar alguma coisa e no meio do caminho a nossa vida passa por alguma situação diferente ou difícil e nós mudamos a nossa maneira ou mudamos a nossa opinião. Nós não temos condições, não é, de manter nossa palavra de maneira absoluta. Se podemos manter aquilo que prometemos para o bem, venhamos dar graças a Deus por isso.
mas nós não temos força, porque não conhecemos o dia de amanhã, porque não estamos no controle, no poder. Essa é a realidade. Eles não consideraram isso, e muitos evangélicos hoje também não consideram isso, e ficam dizendo, não pode julgar, não pode, aliás, jurar não pode de jeito nenhum, não é? E mesmo assim, observamos que o mal tem acontecido pela vida de muitos que são membros de comunidades cristãs. As igrejas reformadas, então, irmãos, não concordam com isso. Nós reformados não concordamos com isso, não é? Nós confessamos que o crente é pecador. Nós aprendemos que nós, como cristãos, não somos perfeitos, não estamos em um patamar superior. Nós somos pecadores, miseráveis, como qualquer outro. Com isso, nós estamos dizendo que não haja diferença entre nós e aqueles que são ímpios. É claro que há diferença. A diferença é que as nossas correntes foram quebradas, mas as nossas inclinações também são pecaminosas. Entende? É por isso mesmo, por aprendermos essa verdade, que não podemos nos orgulhar diante de Deus, porque nós sabemos que quando estamos andando no caminho e acertando, não é por nossa força, é pela graça do Senhor. É Ele operando bem em nossa vida, essa é a grande realidade. Aprendemos então que nós somos pecadores, e se nós somos pecadores, não é? Se existe então a possibilidade de nossa queda, nós não podemos então dizer que confiamos 100% em nossa palavra. Não dá. Isso é tolice, não é? As pessoas são falhas, são pecadoras. Nós, como cristãos, falhamos, não é? Em vários momentos de fraqueza, às vezes, mentimos. Essa é a realidade. Temos que ser sinceros, não é? Esse não é um problema somente na fase da juventude, né? Quando, às vezes, um filho ele não fala a verdade para os pais para evitar de levar uma boa lapada, né? Um castigo, não é? Uma repreensão mais forte. Isso é comum na natureza humana, e a diferença nossa para o ímpio é porque nós sabemos disso e podemos então pela fé lutar contra isso. Mas que isso acontece? Acontece. Nossa opinião como reformados então é que os anabatistas estavam completamente errados, porque eles eram idealistas. Eles não olhavam para a realidade. Não olhavam. Eles não podiam admitir o que estava diante de seus olhos. Eles ficavam nesse mundo ideal, não é? Você lê um texto da palavra de Deus e você observa o Senhor ordenando como devem ser os seus servos. E então eles idealizavam isso, pronto. Uma vez que o Senhor disse isso, não é? Uma vez que é declarado na Escritura que nós, como povo de Deus, somos santos, então esse é o ideal. A nossa vida, então, não está baseada na realidade, mas em nosso idealismo. E imaginavam, então, que chegavam à perfeição, que eram 100% confiantes, a ponto de dizer isso. Veja, o governo tem que acreditar em nossa palavra. Por quê? Por quê? Porque nós somos crentes. Você tem que acreditar em mim. Por quê? Porque eu sou crente. Esse era o argumento deles, não é? Bem como também é de muitos hoje. Então, nós deixamos bastante claro isso na história e hoje também, que a compreensão dessa realidade, não é? É que nós somos falhos, não é? E que a nossa renovação, a libertação dos pecados, não significa dizer que nós mudamos em termos de fraquezas. O pecador nasce algemado. Cristo quebrou as algemas, mas nós somos pecadores ainda. Esse é o fato. A vida inteira como cristãos, vamos ter que lidar com o fato de que há inclinações más em nosso coração. Pais cristãos, e praticamente pai nenhum, né? Claro, pode haver um louco por aí que ensina o seu filho a fazer o mal de cedo, mas no geral, e principalmente pensando em pessoas mais conservadoras ou cristãs, elas não vão ensinar os seus filhos, não é, objetivamente a fazer o mal, não é? Na mais tenra idade, você não ensina o seu filho, por exemplo, que quando são pequenininhos, né, bebezinhos assim, que eles devem tomar o brinquedinho da outra criancinha e meter na cabeça da criancinha. Você não ensina isso. Ele nem entende isso aí para você ensinar, não tem como, mas ele faz. Né? Você ensinando ou não, ele vai fazer, porque é a natureza. Entendeu? Então nós precisamos reconhecer essa realidade, e o testemunho é a nossa própria experiência. Nós somos falhos, não podemos confiar, não é, que nós aguentamos manter,
não é 100% daquilo que nós dizemos. Precisamos da graça de Deus, necessitamos do auxílio do Senhor. Observando o texto que nós lemos aqui, de Atos capítulo 5, a situação é justamente essa. Ananias e Safira, irmãos, tinham justamente a oportunidade na comunidade de serem fiéis a Deus, sinceros. Mas eles viram aqui um irmão chamado Barnabé, esse filho de exortação, não é, que era nesse sentido um levita, não é, trabalhava em Israel, tinha um ofício de levita. Esse homem com sinceridade, crendo no Evangelho, se responsabilizando com amor como um cristão, ele vendeu sua propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Veja, ele fez isso por fé, por sinceridade. Mas Ananias e Safira, vendo aquela situação e vendo também a admiração, é claro, das igrejas, da igreja, né? Os irmãos ali, puxa, olha que bênção, aquele irmão, ele é um levita, mas percebemos que Deus está trabalhando no coração dele. Olha o que ele fez. Ele tem posses, ele se desprendeu de suas posses, ele vendeu, ele não ficou com nada, ele dividiu, ele considerou a igreja como o grupo dos seus irmãos. Ananias e Safira veem a situação e eles invejam. Sentiram inveja, não é? Sentiram inveja de Barnabé. Pensaram, ora, essa é a oportunidade perfeita para nós também sermos reconhecidos como piedosos. Como piedosos. Agora, o que isso tem a ver com o juramento? A situação aqui é a seguinte: quando eles chegaram diante do apóstolo Pedro, dos demais apóstolos, para então colocar parte, não é, do valor da propriedade que venderam, não é? O que propuseram no coração foi esconder uma parte e fingir, não é? E fingir que o que eles estavam dando à igreja era realmente tudo o que eles possuíam. Fingir. Pedro é bem racional em dizer bem assim: olha, isso não tem sentido. Não era tua propriedade. Era sua propriedade. Você não tem nem obrigação de fazer isso. Você não tem obrigação de pegar o seu dinheiro e dar para a igreja. Isso não é uma obrigação de você vender tudo que você tem e fazer a loucura que algumas pessoas fazem até hoje. Pegar e jogar tudo na fogueira santa. Você não tem que fazer isso. Isso não tem sentido. Não era teu. Não estava no teu poder. Você podia fazer o que você quisesse com aquilo. Por que é que vocês planejaram fazer o mal? Por que vocês planejaram mentir nesse sentido? Qual a razão disso? Ao fazerem isso no culto, ao fazerem isso, não é, para demonstrarem piedade, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Justamente invocar o nome de Deus. Embora eles não falem isso, mas a atitude em si fala por si só. Não é? A atitude fala por si só. Ou seja, a atitude deles de colocar ali o valor, não é, a metade do valor do que eles venderam, da sua propriedade, foi justamente essa. Eu estou colocando aqui, não é? Pode confiar que o que eu tenho aqui é tudo que nós possuímos. E com isso, a atitude deles foi uma atitude de juramento. Uma atitude de juramento. Como é que você chega na igreja, como é que você chega à comunidade cristã, ao povo de Deus, e você diz, olha, essa é a sinceridade do meu coração. Não é? Isso é verdadeiro. Aceitem, porque é a verdade. Na hora, o Senhor revelou a Pedro, não é? Revelou a Pedro, tal como foi feito com Acã, quando esse descumpriu a lei de Deus, a ordem do Senhor, e pegou lá em Jericó, não é, nos escombros das muralhas da cidade, uma capa babilônica, ouro e prata que ele viu ali, e escondeu, sabendo que o Senhor havia proibido. Mesma coisa, o Senhor revelou aos seus servos, o Senhor revelou a Pedro naquele momento, e o resultado foi que o Senhor honrou o seu nome. Se Ananias chegou ali com a intenção de demonstrar que era um servo de Deus fiel, piedoso, ele estava tomando o nome de Deus em vão. Se ele chegou ali para demonstrar que era um crente sincero, que era um daqueles que estavam como membro da igreja, do corpo de Cristo, ele tomou o nome do Senhor em vão. Foi o que ele fez. E o Senhor santificou o seu nome na vida de Ananias. Não é? Santificou o seu nome. Basicamente, irmãos, o que podemos aprender aqui, não é? É justamente a realidade, não é? A realidade da situação do pecador diante de Deus, quando esse quer se passar por verdadeiro, quer se passar por sendo piedoso,
quando não há sinceridade no seu coração. Deus trata do assunto do julgamento para nós, mas especificamente para falar sobre a nossa sinceridade. Quando as pessoas estão o tempo todo fazendo juramentos, não é? E isso é uma coisa que é muito cultural, mas é pecado. Fazendo juramentos é justamente para validar aquilo que estão dizendo. Entende? E o ensino de Cristo sobre o sim, sim, não, não, não é uma negação do juramento, é dizer que a palavra do crente é um juramento. Ou seja, quando o crente fala, o que ele fala tem que ser a verdade, tem que ser sincero, porque a palavra de um cristão, principalmente, é uma palavra dita diante de Deus. O cristão em Cristo está diante do Senhor, portanto, o que nós falamos, não é? O que sai de nossa boca é dito diante do Senhor. Eu lembro que eu falei uma vez que às vezes alguns cristãos acabam entendendo que em dados momentos eles vão ser um pouco mais reverentes, mas fora desses momentos eles vão ser um pouco mais livres e até usar o nome do Senhor assim, porque eles pensam bem assim: olha, no culto é uma coisa, no culto nós estamos diante do Senhor, não é? E eu até falei isso numa pregação passada, que as pessoas imaginam que nós temos um botão da piedade ou um botão de acesso à glória. Então, veja, eu não estou diante de Cristo, mas quando chegando no culto, eu aciono esse botão, não é? Ou então os pastores me levam à presença de Cristo. Porque na hora do culto eu estou diante do Senhor Deus, mas fora não. O nome disso é dicotomia, né? A pessoa está separando sagrado e profano aí, isso é errado. É um erro muito grande. A verdade é que nós, como membros do corpo de Cristo, estamos o tempo todo diante do Senhor. Quando nós somos ingratos em nosso coração, estamos sendo diante de Deus. Quando nós pecamos, estamos pecando diante dele. E veja, entendam isso, não é? Quando um cristão não é sincero em suas palavras, ele está mentindo ao Espírito Santo. É o que Pedro diz aqui. Mentindo a Deus, mentindo ao Espírito Santo, não é? Mentindo ao Senhor. E isso realmente deve nos fazer reconhecer, irmãos, que temos que vigiar e realmente pensar com temor no nome do Senhor. Às vezes as pessoas brincam, acham que a graça de Deus, que o seu favor em ter enviado o seu Filho, tornou as coisas mais fáceis, não é? E Deus ficou um pouco mais pobre, mais relax. Não é isso. O Senhor continua reafirmando quem Ele é. Ele é santo, devemos honrá-lo. E o juramento fala justamente da sinceridade. Pergunto então para a nossa reflexão: nós em nossas relações, não é? Em nossos relacionamentos, dentro e fora da igreja, estamos sendo sinceros? Porque entenda, qual era a intenção de Ananias e de sua esposa? Era enganar Deus ou enganar Pedro? A intenção era enganar Pedro, não é? Você pode pensar, o que Deus tem a ver com isso? Eles foram para poder tapear os apóstolos ali. Mas entendam, quando alguém assume o compromisso, não é? De querer enganar o povo de Deus, de querer mentir para qualquer um, não é? Diz que tem esse compromisso com a verdade, mas é falso em seu coração, a atitude dessa pessoa, não é? É uma desonra a Deus e não ao próprio homem. Algumas pessoas pensam bem assim, mas a gente tem que aprender a analisar melhor a vida dos outros. Não. Às vezes alguém pode ficar tentado, porque são coisas boas, né? Por exemplo, a gente estava falando ontem na aula com os homens sobre psicologia. Ficamos um bom tempo falando sobre psicologia, sobre a utilidade ou a inutilidade da psicologia. Então tem o seu papel, que é bom, né? Pode ser usado, mas a gente não pode se enganar e entender que isso realmente é feito para poder resolver problemas sérios, né? A psicologia não trata com pecado, certo? Quem trata com pecado é o Senhor, não é psicologia. Entende? Aí o que acontece? Pensando nisso, em termos de psicanálise, você aprender a avaliar, a analisar as pessoas. E às vezes porque você quer se sentir mais seguro e você não quer que as pessoas mintam para você. Pedro não precisou de psicanálise. Ele não precisou de nenhum recurso humano, científico, o que quer que seja. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa que está mentindo, não está mentindo contra o ser humano simplesmente. Está mentindo para Deus.
está ofendendo o nome de Deus quando falta com a verdade. E esse é o ponto aqui. Então, a pessoa quer fazer um cristão de bobo, cara, vai lá, tenta a sorte. Né? Eu vou zombar daqueles cristãos ali, vou fingir. Né? Tenta a sorte. Quem de repente vem para uma comunidade cristã por razões secundárias, por razões que não seja o próprio Cristo, e então permanece em uma comunidade cristã para agradar ou com outra pretensão, pensando que vai enganar aquela comunidade, veja, nós podemos ser até um pouco ingênuos, porque não podemos julgar o coração das pessoas. É impossível para nós. Mas o Senhor, o verdadeiro rei da igreja, está vendo o coração de cada um. Ou seja, é uma tolice ser insincero, ser falso. Porque o Senhor está vendo. Ananias não deveria ter se preocupado com Pedro. Né? Para que se preocupar com Pedro? Pedro era um homem, um pecador como ele. Era apenas líder da igreja. Mas era um homem. Mas ele se preocupou justamente com ele. Mas quem o julgou? Foi Pedro? Não, não foi Pedro quem julgou Ananias. Foi o Senhor que naquele momento lhe tirou a vida. Lhe tirou a vida. Não é? Talvez alguém pense bem assim: mas pastor, Deus era assim mais duro, né, no Antigo Testamento. Aquilo ali é a igreja cristã. Não é tabernáculo não. Não é? Era um culto da igreja cristã e não um tabernáculo. Não é? Mas, pastor, eu não estou vendo pessoas morrendo, sendo fulminadas num culto porque são falsas. Não é? Porque às vezes tomam alguma atitude, cantam com hipocrisia, confessam a fé com hipocrisia. A vida cristã é uma vida hipócrita e não estão morrendo. Não é? Irmãos, nós não temos revelação. E por isso imaginamos que Deus não está agindo, porque não há revelação. Aqui está registrado para o testemunho nosso, mas a verdade é que o Senhor continua agindo, sim, Senhor. A pessoa que continua com o seu coração falso diante do Senhor, sabe qual vai ser a punição dela? Permanecer na falsidade até o fim e até a condenação. Brincar com o Senhor, ousar-se de chamar de cristão sem amar a Cristo, por uma questão de mera tradição, não é? Por interesses secundários, gananciosos, você querer se agregar ao povo de Deus, está buscando juízo para si. Porque no fim, Deus honrará o seu nome. Parece algo realmente terrível, e de fato é, porque as pessoas aqui ficaram apavoradas. Aconteceu primeiro com Ananias, com sua mentira, a mentira contra Deus, a ofensa ao nome do Senhor, o se dizer cristão sem ser, o se dizer piedoso sem ser, e ali usar o nome do Senhor, não é? Naquele momento, para sustentar que ele era piedoso. O Senhor o fulminou. 3 horas depois, sua mulher chegou, e Pedro mais uma vez foi até ela. Olha, e aí? Foi portanto que você vendeu aquela propriedade com seu marido? E ela sustentou a mentira. Mais uma vez. E Pedro mais uma vez disse: olha, como aconteceu com seu marido, vai acontecer com você. Acabaram de levar o corpo do seu marido para ser sepultado, enterrado. Vai acontecer com você. E na mesma hora ela morreu. Não é glória para Pedro, não é para exaltar Pedro, mas para mostrar que Deus, Ele zela por seu nome. O ensino que nós temos aqui é que os juramentos, não é? Eles são lícitos, eles são até piedosos e bons, não é? Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Essa é a prova de nossa fragilidade. De que é necessário sim, que muitas vezes tenhamos que usar o nome do Senhor quando estamos com a verdade, não é? Mesmo que as pessoas queiram nesse sentido nos julgar ou então nos ameaçar de alguma forma, temos que anunciar o nome de Deus e honrar esse nome, se há verdade no nosso coração. Mas jamais usar o nome do Senhor, não é? Para esconder a nossa hipocrisia, porque não esconde, é uma ilusão. É pura ilusão andarmos num caminho assim, não é? E não admitimos a realidade. Em nosso contexto, os pais têm que aprender, os membros da comunidade têm que aprender que, embora nós tenhamos algum nível de confiança para a preservação da glória do Senhor, nós precisamos, não é?
sermos exortados acerca da nossa sinceridade. É necessário, irmãos. A vida do cristão não pode ser essa ilusão. Temos que aprender a sermos sinceros em tudo. Nossa vida tem que ser verdadeira diante do Senhor, não é? Verdadeira diante do Senhor. Diante dele temos que aprender, não é? Que a nossa vida está completamente exposta. Atos capítulo 4, verso 13 e 14. Especialmente o verso 13, o Senhor diz que todas as coisas estão patentes diante dos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Entende? Não adianta, é inútil praticar uma religião por questão de aparência. É inútil se esforçar para ser, por exemplo, um membro de uma comunidade reformada sem crer de verdade no que é ensinado. Não tem sentido nenhum. Eu vou procurar uma comunidade cristã por uma questão muito mais de aparência, de status, não é? É como as pessoas hoje, elas fazem com relação à religião. Pessoas que são da mídia, artistas, pessoas que têm poder neste mundo, eles acabam muitas vezes querendo estampar, porque a vida das pessoas é isso hoje, não é? Todo mundo está nas redes sociais, mostrando a sua própria vida, mostrando os detalhes de sua vida, e isso não demonstra absolutamente nada. E muitos deles então usam esses meios, a grande mídia, para demonstrar que eles são piedosos. Veja, eu vou à igreja. Eu recentemente, no Facebook, passando, vi uma foto, né, um texto explicando um princípio cristão de algum teólogo e uma imagem para falar sobre hipocrisia. Uma mulher, em um show, acho que uma banda gospel estava tocando, não sei que banda, ela estava fazendo bem assim. Fez a expressão de quem estava orando, emocionada, e tirando o selfie para postar nos seus status, não é? Aquilo foi colocado para mostrar justamente, é assim que muitos fazem, igualzinho a Ananias e Safira também. Vamos tentar demonstrar que nós somos piedosos. E ficam dizendo, eu sou piedoso, né? Eu vou mostrar para você que eu sou piedoso, eu sou uma pessoa fiel. Há muitas pessoas que se chamam cristãs que são assim. E o Senhor está dando um exemplo aqui de que dizer isso é usar o seu nome de maneira desonrosa. É convocar o nome de Deus para juramento, para dizer assim, olha, pode confiar em mim, não é? Deus é a minha testemunha de que eu estou sendo fiel. O Senhor julgará. Porque isso é a pura ingratidão no coração de uma pessoa. A pura ingratidão no coração de alguém que não aceita a verdade acerca do Evangelho e prefere se esconder, não é? Se esconder diante da verdade para enganar os homens. O Senhor conhece o coração, então. O Senhor sonda o nosso coração e quer justamente nos ensinar a termos uma atitude diferente dessa. Essa mesma verdade foi realizada na igreja, não é? Esse acontecimento foi na igreja cristã e trouxe temor a todos aqueles cristãos e até aqueles que ouviram acerca da notícia. E deve hoje ecoar em nosso coração temor também. Com Deus não se brinca. Com o Senhor não se brinca. Não é? Temos que ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, pela bênção de podermos invocar o Seu nome, mas jamais usar o nome de Cristo como um marketing. Jamais usar o nome do nosso Deus como uma propaganda a nosso favor. Usar o nome de Cristo para que eu seja conhecido, fazendo o caminho oposto de João Batista, né? Que nos ensina, importa que Ele cresça e que eu diminua. Não sou eu que importa. A glória pertence a Ele. Devemos então usar o nome do Senhor com sinceridade. Cristo nos ensinou então que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Nem sempre temos forças para manter nossa palavra nesse sentido. Por isso temos que clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. E quando necessário, sim, temos que ser chamados, sim, a, se possível, se necessário, não é, falarmos em nome de Deus. Porque nem sempre cristãos, como é o caso aqui, vão ser sinceros diante do Senhor, não é? Nem sempre. Então, se há dúvidas, se o nome do Senhor está sendo prejudicado por qualquer coisa que aconteça em nossa vida,
Às vezes é necessário que sejamos chamados ao julgamento, ao juramento, não é? Você pode falar isso em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Todo-Poderoso. Assim, nós aprendemos, irmãos, do Senhor, que Ele, como um grande juiz, julgará, não terá por inocente quem fizer isso com seu nome. Quem jurar, quem for falso, não é? Quem for hipócrita, quem for duas caras, Ele condenará, porque esse é mentiroso. Esse é o ponto, ele é mentiroso, não é? Ele não está usando o nome do Senhor para glorificar a verdade, para honrar a verdade, para honrar o próprio nome de Deus, mas para o seu próprio benefício, não é? Para o seu próprio bem. E isso realmente é um erro terrível e, de fato, desonra o nome de Deus e faz com que o seu juízo venha sobre tais pessoas. Agora, de tudo isso, nós temos que pensar em uma coisa. Cristo, não é? Cristo foi quem nos ensinou a orar ao Pai em seu nome. Porque estamos em Cristo diante do Deus o Pai. E apesar de vermos tanta seriedade e zelo de Deus por seu nome, nós temos que aprender e sermos consolados com o fato de que Cristo, não é? Por causa dele é que nós temos acesso a Deus. Viemos compreender a seriedade disso. Quem usa o nome do Senhor em vão, será que está, ou quem jura, não é? Será que está tendo noção da bênção que recebeu? Ou da realidade do que é estar em Jesus Cristo? Será que aquela imagem que Hebreus 12 nos ensina, nos dá sobre a igreja, não é? Sobre a igreja, está na mente dessa pessoa? Quando não há temor no culto e em nossa vida como um todo, será que temos consciência de que a nossa vida está diante do Senhor? Não é? Porque, veja, nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. O reino de Deus, aos nossos olhos humanos, é invisível, mas a verdade é que nós estamos nele. Ou ele está em nós e está crescendo. E, portanto, essa grande verdade em Cristo me ensina que eu estou diante do Senhor. A prova aqui, que nós temos em Atos capítulo 5, é que quando Ananias e Safira mentiram, foram hipócritas no culto solene, foi demonstrado que eles não estavam simplesmente diante de homens, estavam diante do próprio Deus e, portanto, diante do Senhor, não é? Diante do seu trono glorioso, eles mentiram. Eles usaram o nome de Deus em vão, eles fingiram que eram cristãos, que eram piedosos. O que eles fizeram. Como é a nossa visão, então, acerca de nossa vida em Cristo Jesus? Como é que eu me porto quando ninguém está me vendo? Como é que eu uso o nome de Deus em minha vida? Não é? Será que eu estou honrando o que significa ser cristão? Porque se eu digo que sou um cristão genuíno, isso significa dizer que aqui, ou quando eu estiver andando no caminho para a minha casa, ou em minha casa, ou no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, eu estou em Cristo Jesus, diante do Senhor. Minha hipocrisia lá fora está sendo vista pelo Senhor e é feita diante dele. Eu carreguei o nome dele, ergui o nome dele e estou mentindo em nome dele. Presta atenção nisso, irmãos. Porque em Cristo Jesus nós somos elevados ao Monte Santo do Senhor. Em Cristo Jesus, nós estamos, não é, na presença espiritual dos anjos, da igreja que está no céu. Em Cristo Jesus, estamos diante do próprio Cristo e diante do Pai, no poder do Espírito Santo em nossa vida. Tudo isso que está acontecendo em nossa vida, não é como cristãos, porque estamos em Cristo. Pensem sobre isso. Vocês falariam, alguém aqui falaria com desrespeito, não é? Diante de um juiz humano? Não. Nós respeitaríamos, não é? Porque há regras, porque há ali ordem nesse sentido no tribunal. Que dirá quando pensamos em que nós agora estamos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso? De uma maneira especial, não como toda criatura está,
Toda criatura está diante dele, toda, mas a igreja está diante dele de uma maneira especial. Cada um de nós está diante do Senhor em Jesus Cristo. Ou seja, é de uma maneira pactual, como o povo dele. Não é como uma mera criatura. E, portanto, nós somos os maiores causadores da desonra do seu nome. Entende a situação? Como na pregação passada, onde nós lemos nos profetas, Deus dizendo: vocês desonraram o meu nome, para onde vocês foram? Vocês, quando foram para outras terras, vocês zombaram do meu nome, vocês fizeram com que os ímpios zombassem de mim, porque vocês falaram e viveram de uma maneira completamente indigna e que não honra o meu nome que eu botei sobre vocês. Eu coloquei sobre vocês. A mesma coisa é o nosso caso aqui. Por isso que o Senhor manifestou o seu poder. Veja que isso não se tornou um padrão na igreja, não é? Não era todo momento, não é, que o Senhor estava fulminando gente no culto. Aquilo ali aconteceu naquele momento, mas não era toda hora. Aquilo foi um exemplo. Foi o Senhor dando um alerta para a igreja. Igreja, entendam aonde vocês estão. Entendam que vocês estão em Cristo. Entendam que vocês precisam ter reverência diante do Senhor. É como a exortação de Hebreus 12, na conclusão, quando ele mostra essa visão maravilhosa do que é a vida cristã, do que é a vida do crente diante do Senhor. Ele vai dizer o quê? Que venhamos servir a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E foi o que Ananias e Safira viram, sentiram e receberam em sua vida. Foram fulminados porque desonraram o nome do Senhor, demonstrando aquilo que não eram. Em toda a nossa vida, estamos diante do Senhor. A vida de um cristão, como estando diante do Senhor, em tudo que fazemos e em tudo que falamos, nossa palavra tem esse peso de juramento. Se eu disser sim, esse sim tem que ser verdadeiro, não por causa dos homens, por causa do Senhor. É claro que eu quero o bem para o meu próximo e devo jurar em nome de Deus se for para fazer o bem ao meu próximo, para defender a verdade acerca do próximo. Mas veja, o objetivo é a glória do Senhor, é honrar o seu nome. O ensino de hoje, irmãos, o ensino em que nós temos no dia do Senhor 37 sobre o nome do Senhor é para que haja consciência na igreja. Nós recebemos um reino inabalável, uma glória incomparável. Se aqueles no passado, e é o que o autor dos Hebreus nos ensina, eles foram punidos quando desobedeceram um culto que era muito mais demonstrativo, que dirá nós agora, que não subimos a um monte físico, mas em Cristo fomos elevados à presença de Deus. Esse é o ensino que o Senhor nos traz nesse texto de Atos dos Apóstolos, para compreendermos o que é a sinceridade diante do Senhor. Como cristãos, temos que amar a verdade, porque Deus é a verdade. Como cristãos, temos que defender a verdade, porque o Senhor nos chamou para isto, para sermos sinceros, nos libertando da hipocrisia do mundo. Não temos que fingir alguma coisa que nós não somos, temos que ser sinceros, pedir a Deus que nos salve, que nos transforme, que mude nosso coração. Sermos verdadeiros diante do Senhor. É assim a vida cristã, ordenada. E por isso mesmo, para ficar bastante claro, ali naquele contexto, Deus manifesta a sua glória e Ele glorifica o seu nome. Ele santifica o seu nome, dizendo justamente isso. Você usou o meu nome de maneira desonrosa, mostraria minha santidade na vida de vocês. Tal como foi na igreja de Atos dos Apóstolos, que haja temor também em nossa vida, e que, ao invés de ficarmos apavorados com isso, não é? Que venhamos apenas entender como um exemplo de que devemos realmente sermos sinceros diante do Senhor. Reconhecendo então a grande bênção que Ele nos deu. Que glória é saber que as nossas palavras podem honrar o nosso Deus. Que glória! O que o ímpio fala não tem um mínimo valor. Mas o que nós cristãos falamos, sim, porque estamos em Cristo, tem valor. Nós podemos honrar a Deus de verdade.
No passado não podíamos, mas agora podemos honrar a Deus de verdade, com a nossa vida, com o que falamos, com a nossa sinceridade no mundo. Toda vez que nós somos testados, provocados, não é? Tentados a sermos hipócritas, a sermos falsos em nossas relações, não é? No conhecimento que temos com as pessoas, em nossa família, na comunidade, em qualquer canto, nesse sentido, em qualquer contexto, nós somos tentados e testados justamente para que ali possamos honrar o nome de Deus sendo sinceros. Sendo sinceros. E Deus é honrado então na vida do seu povo, como foi nessa comunidade. Venhamos então compreender a grande bênção que o Senhor nos dá. Eu quero então concluir o sermão dessa manhã dizendo que é difícil para nós cumprir o sim que falamos. É difícil. Nem sempre nós vamos ter força para cumprir com os nossos compromissos. Às vezes, o contexto e as situações e as circunstâncias, para nós, são suficientes para voltarmos atrás em nossas palavras. É justamente por isso, não é? Porque nós agora, em Cristo Jesus, invocamos ao Pai em nome de Cristo, temos que clamar a esse advogado que tenha misericórdia de nós. Temos que olhar para Cristo como sendo aquele que demonstra misericórdia e nos defende. E então pedir: Senhor, ajuda-me, porque eu não posso me sustentar na verdade. Não posso. É questão de contexto, não é? O exemplo de Abraão. Abraão era um servo de Deus, chamado por ele, mas ele mentiu. Não que isso o condenaria, porque senão nós todos seremos condenados. Mas veja, ainda assim é uma falha em sua vida, é um pecado em sua vida. E por mais que ele tenha usado o contexto para proteger a sua própria vida, não é, como o argumento, ainda assim, não é, por mais que ele tenha sido poupado pela misericórdia de Deus como um servo de Deus, ainda assim continua sendo desonra ao nome do Senhor. Não é? Deus nos perdoa em Jesus Cristo. Somos exaltados a não pecar, mas temos que aprender a clamar cada vez mais ao nosso advogado. É uma oração que precisamos aprender a fazer sempre. Deus, me ajude a honrar o Teu nome. Me ajude a honrar o Teu nome. Me ajude para que em meus relacionamentos, em meus compromissos, o Teu nome seja honrado. Eu tenha essa prioridade em minha vida. Por que é que você, cristão, não vai ser assim? Por que é que você não vai mentir? Por que é que você não vai contar uma outra história para conseguir comprar a sua casa própria? Por que é que você não vai mentir nas documentações dizendo que você é um agricultor para você receber um benefício que você não tem que receber porque você não é? Por que é que você vai fazer isso? Ora, mas tem desvantagem diante dos homens. Eu sei. Mas você está diante do Senhor Deus. Honre o nome dEle. Será que o Deus que te chamou não é Deus para te sustentar, para cuidar de você? É claro que é. Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós. Não precisamos nos corromper para então usarmos a desculpa de que precisamos, de que é necessário, não é? É a desculpa que muitos usam aí. Não precisamos fazer isso. Pensemos na glória do nome de Deus primeiro. Primeiro o nome do Senhor, porque Ele não terá por inocente. Se nós somos libertos pelo Senhor, né? Se nós fomos realmente libertos de nossa condenação, recebemos o nome de filhos de Deus por meio de Cristo, se temos agora a promessa, a grande esperança do Evangelho, se nós hoje, mesmo sendo tão pecadores, nós sabemos para onde nós iremos, nós sabemos que quando Cristo voltar, Ele nos ressuscitará e nos levará para o seu reino. Se nós temos tudo isso como esperança em nossa vida, honremos com gratidão o nome daquele que nos deu tal esperança. É como nós cantamos naquele hino, não é? Cantamos no hino que esforços da terra, não é? Que tudo isso que há nesse mundo, que tudo que nos é oferecido não vale o reino eterno.
Não pode se comparar com a promessa que o Senhor fez a nós. Por isso honremos o seu nome por gratidão. Pensemos no Senhor que nos amou e nos libertou quando fomos tentados. E suplicamos a Ele: Senhor, eu não tenho força para me manter fiel a Ti sozinho, preciso da Tua ajuda. Ajuda-me a honrar o Teu nome. O Senhor me chamou para ver para a glória do Teu nome. Pois bem, ajuda-me, socorre-me, me ajuda a glorificar o Teu nome então. Me constrange a isso, transforma a minha vida. Nós temos que orar por isso, irmãos, orar, sabe, orar muito por isso. É a nossa oração pessoal, é a oração devocional nossa. Deus, como é que eu tenho usado o Teu nome na minha vida? Senhor, quando as pessoas olham para mim e me chamam de cristãos, será que elas conseguem Te glorificar ao olhar para a minha vida? Será que a minha vida, não é sincera realmente diante do Senhor, a ponto das pessoas perceberem isso? Ou o mundo tem me chamado de hipócrita também? Ou o mundo olha para mim e vê semelhança nessa hipocrisia? Que eu seja sincero, Senhor, por amor ao Teu nome, não é? Para que o Senhor seja exaltado e honrado em minha vida. É assim que o Senhor nos ensina. Essa deve ser a motivação do nosso coração, a gratidão, não é? E podemos ter a convicção de que o Senhor, o mesmo Senhor que nos enviou o Espírito Santo, que habita em nós, não nos abandonará. Eu concluo dizendo aos irmãos: os mártires do passado e de agora tinham todas as razões humanas para negar o nome de Cristo. Não era por questões bobas e tolas, não. Era porque a espada estava em seu pescoço. Era porque o revólver, não é? O rifle estava em suas cabeças. Estava ali. E tudo o que eles precisavam fazer era negar. Era só isso. Era só. Você vai viver mais um dia se você negar. Sua família vai ser deixada em paz. Ninguém vai mexer com seus filhos, nem com sua esposa. É só negar. Simples assim. Viva um outro dia. Amanhã você glorifica a Deus. Era só isso. Mas eles pensaram primeiro na glória do nome de Cristo. E eu não vou exaltá-los, porque eu sei. Nós sabemos pela palavra que manter o sim deles foi a graça do Espírito Santo. Foi Deus operando na vida deles. Lembre do dia que você fez a profissão de fé, a sua pública profissão de fé. Lembre? Você prometeu respondendo 13 perguntas. 13 perguntas. Alguma vez lhe foi ensinado que você pode garantir que você vai cumprir tudo aquilo? Não. Mas você prometeu, não confiando na sua força, mas no Espírito Santo que habita em você. Quando um homem e uma mulher se conhecem e resolvem, não é, ir para o casamento, eles prometem, há um juramento. Casamento é um dia de juramento solene, não é? Onde o homem olha para a sua mulher, tendo ali um ministro e a igreja como testemunha, e principalmente o Senhor Deus, e eles prometem um ao outro um amor fiel, um amor sincero, um amor que durará. Eles têm força para manter isso? De forma nenhuma. Se nós fôssemos analisar as nossas fraquezas, diríamos: no dia do casamento não pode haver juramento. Não pode, por quê? Porque ninguém pode garantir nada. Ninguém pode garantir nada. Porém, nós não estamos confiados em nós mesmos. Nós confiamos no Senhor e temos a convicção que é Ele. Se Ele não fizer, nós não fazemos. Se Ele não agir, nós não temos força. Então é o Senhor. Inclusive é o Senhor quem nos sustenta quando nós dizemos sim para o Senhor e de repente temos um problema em que no nosso casamento, em nossa vida, em nosso projeto de vida, as coisas não vão bem. E nós temos então as opções agora. Ora, eu planejei algo, eu sonhei com algo e minha vida não está andando daquele jeito. Totalmente diferente. Para mim era um sonho, mas parece que virou um pesadelo. Pois bem, você disse sim para Cristo. E talvez você sinta até fraco para poder manter isso. Mas você está aqui.
e você continua confessando o nome dele, porque ele tem sustentado você. Essa é a grande realidade. Olhemos para o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo para mantermos a nossa palavra. É Cristo quem faz isso, é o Senhor operando em nós. Sem Ele não podemos fazer nada, irmãos. Absolutamente nada. Venhamos dar glória ao nosso bom Senhor, porque somente Ele é o sim e o amém para o seu povo. É por isso que nas nossas orações, quando nós concluímos, nós dizemos amém. Sabe por que nós dizemos amém? Para confirmar e para confessar que nós não confiamos em nós mesmos. O nosso amém é a nossa confiança em Deus. O nosso amém é a nossa fé, a nossa confissão de que Deus cumprirá a sua vontade, mesmo que eu tenha dificuldade de compreender isso. E mesmo que eu cambaleie na fé, eu sei que o Senhor fará a sua vontade. Glorifiquemos a Cristo, o nosso advogado, que nos defende, que ora por nós, não é? Que já se apresentou até Deus para justamente pagar por nossos pecados. Louvemos ao nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós concluímos agora as pregações acerca do terceiro mandamento e desde o domingo passado temos aprendido sobre a glória do Teu nome, como nós devemos honrar esse nome. Não só no que falamos, mas com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, pois carregamos o Teu nome. E aprendemos hoje, Senhor, sobre como nós, cristãos, filhos do Senhor por meio de Cristo, precisamos lutar pela verdade. Precisamos pensar primeiro no Senhor, no Teu santo nome, para defendermos a Tua honra, a Tua glória, para falarmos a verdade sempre, Senhor. Esse é o nosso dever diante do Senhor, mas podemos também admitir que somos fracos demais para nos mantermos firmes assim. E que dependemos então, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor, do Senhor que opera em nós por Teu Espírito Santo, sem o qual não podemos existir. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a honrar o Teu nome neste mundo, Senhor. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome neste mundo, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso conceito, com a nossa visão de mundo, com a nossa atitude diante deste mundo, Senhor. Ajuda-nos a honrar o Teu nome. E ajuda-nos a sermos sinceros, verdadeiros, na obediência ao Senhor. Não permita que venhamos obedecer a Tua lei, ou lutarmos para obedecer a Tua lei, para provarmos alguma coisa para alguém. Ajuda-nos a não nos reunirmos como igreja, Senhor, por razões hipócritas, mas sinceras, por fé verdadeira. Ó Deus, que as nossas orações sejam sinceras a Ti. Trabalhe em nosso coração para que essa seja a verdade em nosso coração, Senhor, em nossa vida. Que os cânticos, ó Deus, que entoamos não sejam palavras vazias, organizadas de maneira harmônica, não, mas que sejam palavras sinceras de nosso coração, porque o Senhor é digno. Que quando proclamarmos o Teu nome e cantarmos que a glória pertence ao Senhor, seja essa a nossa fé, a nossa convicção, o reconhecimento de quem Tu és. Que venhamos ter consciência de que nossa vida está diante do Senhor e que venhamos temer o Senhor e Te honrar.
Nós suplicamos o teu auxílio, ó Deus, porque reconhecemos a nossa fragilidade diante de tudo isso. Ajuda-nos, Senhor, e socorre-nos. Dá-nos força para honrarmos o teu nome neste mundo. Ó Deus, para que o mundo possa olhar para a tua igreja, para o teu povo e te render glória. Ajuda-nos. Que em nosso coração pese essa responsabilidade, mas que também possamos olhar para Cristo e encontrar nele consolo quando nós falharmos. Que venhamos o enxergar como nosso advogado fiel à tua destra, porque nós precisamos aprender e compreender que onde nossa devoção falha, a devoção de Cristo é perfeita por nós. É perfeita. E por isso te louvamos, por teu amor tão poderoso e tão profundo. Porque, embora sejamos tantas vezes ingratos, a gratidão que Cristo demonstrou e demonstra é tão perfeita. E essa gratidão é oferecida no lugar da nossa, Senhor, tão imperfeita. Obrigado por teu Filho. Obrigado porque, quando nós nos vimos tão falhos, podemos olhar para aquele que te honrou tanto, que o Senhor pode declarar que nele o Senhor tem prazer. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que proclamou que sua comida, que seu alimento era fazer a tua vontade, ó Pai. Obrigado, Senhor, por olhar para o trabalho de Cristo e para a devoção de Cristo, pela fé que o Senhor mesmo nos deu, considerar essa justiça nossa, sendo que nós não fizemos nada. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E que o amor de Cristo pelo Senhor e seu desejo sincero de te honrar possa nos impactar, porque Ele é o nosso grande irmão. É o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, e se fez nosso irmão, nos ensinando então o caminho da salvação, o caminho da piedade, da verdadeira fé. Muito obrigado, Senhor, por nos providenciar tão perfeito mediador, por providenciar o teu Filho, que honrou e honra perfeitamente ao teu nome. Nós te louvamos por tua bondade, Senhor. Suplicamos a ti que abençoe-nos para que venhamos aprender a viver para a glória do Senhor todos os dias de nossa vida. E pedimos também que venha guardar o teu povo, Senhor. Guarde-nos durante todo este dia, para que logo mais à noite possamos estar mais uma vez reunidos e venhamos, em nome de Cristo, proclamar o Santo Evangelho e invocar o teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.